Síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energia positiva para você, para o seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Eu quero mandar um abraço para da rede SPTV toda segunda-feira, às 19h20, nosso encontro marcado para falar de condomínio. Vamos propagar a boa nova no universo condominial. Hoje recebendo ele, ó, bonitão aqui, meu doutor querido amado, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil, amigo doutor Cláudio Viana. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, você como vai? Bom demais. E ela ali, ela que só trabalhou em condomínio a vida toda, 40 anos trabalhando em condomínio, ela é referência, ela conhece uma das maiores contabilidades do Brasil e do mundo, minha amiga Gabriela da Facilite. E aí, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como vão vocês? Muito bom estar aqui novamente. Bom demais. E ele, que é o homem disruptivo da engenharia condominial, ele que o povo copia ele, porque ele é bom pra caramba. A gente só copia que é bom, né? Ele que é disruptivo, meu amigo engenheiro Diógenes! E aí, pessoal, beleza? Janeirão tá aí e eu tô vendo que o clima aqui tá leve, né? Dr. Cláudio estava na praia, Gabriela estava na área urbana, na área rural, né? Fazendo aqueles turismos, terapia. E você aí, como é que tá o seu começo de ano? Renovou as energias? Ó, renovar as energias é muito bom, mas para evitar os problemas do ano passado, você tem que também renovar os hábitos, não é isso? Então, verdade. Fica essa dica para você aí. Vamos nessa, né, Thiago? Vamos nessa. Vamos começar. E aí, doutor Cláudio, como é que tá aí? Fala aí. Doutor Cláudio ia falar um negócio ali, eu acabei atrapalhando ele. Não ia falar nada não. Não, que eu queria estar na praia, né? Só fiquei na vontade, né? Tá vendo aí? Só fiquei na vontade. A boca fala do que o coração tá cheio. Você viu que ele falou que ia falar, mas falou que não ia, mas ele tinha alguma coisa pra falar. Eu pensei, mas não falei. Que bom ir pra praia. Vamos botar nossos apoiadores, começar com nossos apoiadores. Se não esqueça, mandar um abraço pro pessoal que nos apoia aí. Vamos lá, Silas! Já quero o link tá no YouTube. Se inscreva, compartilha, comenta, deixa seu comentário. Vamos propagar a boa nova no universo condominial. Isso aí. Vamos lá, manda um abraço pra minha amiga Juliana, Combate Editores, @Combate Editores. Pessoal, aqui da empresa maravilhosa que vem ajudando a gente aqui em Brasília, no entorno, em questão de combate a incêndio. Qual o próximo aí? Vamos lá. Meu amigo Daniel, obrigado, Daniel, pela agenda. 30 anos dessa condominial, 30 anos, essa garantidora, a maior do Brasil, já garante mais de 1000 condomínios aí, 30 anos ajudando o síndico a ter mais tranquilidade na gestão de fluxo de caixa, de energia, sem inadimplência, meu irmão. Que maravilha isso pro síndico. Qual o próximo aí, meu amigo Silas? Cicobi 10.000, a melhor gestão do Brasil. Mandar um abraço pro amigo o Marcelo, o pessoal lá que faz um atendimento maravilhoso. Esse aqui é o banco que é focado em condomínio, cara. Então, setor lá só para receber a gente, sempre ajudando os síndicos nas questões do dia a dia do condomínio, financeira, bancária, empréstimo também. Ajuda bastante o Cicobi 10.000. Qual o próximo, meu amigo? Vou deixar a minha amiga Gabriela falar um pouquinho da Facilite. Fica à vontade, Gabriela. Facilite Gestão Condominial. Esse ano estamos fazendo 10 anos de empresa. Graças a Deus, temos crescido bastante, com apoiadores bem bacanas. Então, temos aí uma equipe de excelência para atender o seu condomínio naquilo que você precisar e com a excelência e agilidade. Então aguardo vocês lá. Vamos lá tomar um cafezinho e conhecer a nossa sede que fica em Águas Claras. @Facilite.condominial. Bom demais. Qual o próximo, amigo? É ele. Vou deixar o Jorge falando da empresa dele, Engenharia Condominial. Fica à vontade, Jorge. BSB Engenharia Condominial, empresa que eu dou assistência técnica de engenharia, né? Eu sou o engenheiro principal, diretor das operações técnicas, e lá você tem diversos profissionais da engenharia, desde engenharia elétrica, mecânica, engenheiros civis, redatores, que trabalham com os laudos, inspeções, desenvolvendo para você toda a parte técnica que você, síndico, precisa no seu condomínio. Orçamento, carta convite, laudo de inspeção, perícias de engenharia, a defesa do condomínio junto às construtoras, né? Inclusive, ia trazer um comentário para vocês aqui. Aumentou 64% as ações contra vícios construtivos em relação às construtoras de 2023 para 2024. Então, você que é síndico aí, que está precisando de uma consultoria, fala com a gente lá, @Condominial Engenharia, ou manda uma mensagem aqui no WhatsApp, você fala direto comigo, 6199698-9009. E a gente tem também os nossos treinamentos específicos para você que é síndico, alavancar a sua gestão, transformar a sua gestão em 60 dias, você tem uma gestão totalmente diferenciada, um desenvolvimento de consciência
totalmente diferente. Com essas dicas e programas que a gente faz aqui, você já sabe, né? São dicas matadoras que vão mudar completamente a sua gestão. Lá nós temos o Dr. Cláudio Viana, sim, nós temos a Gabriela, nós temos a doutora Priscila, nós temos diversos outros profissionais que vão trazer para você insights fantásticos, maravilhosos. 60 dias, sua gestão fica lisinha, tranquila, leve, light. É isso aí. Vem pra cá. Segue lá, Condominial Engenharia. Então vamos lá, começar nosso programa. Se não esqueça essa parte aqui. Aí o pessoal me processa, né, doutor? Contrata que a gente vai ter. Na hora, você é fera pra caramba. Vamos lá. É causa ganha com o senhor. Lembrando, para mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Primeira pergunta, amigo Rafael. O título é Contratação de garantidora necessita de aprovação em assembleia? Aí ele fala: é obrigatório a aprovação em assembleia para contratar a garantidora, amigo doutor Cláudio Viana? É necessária a aprovação em assembleia, por quê? Porque o modelo de contrato da garantidora, você está subrogando o direito sobre aquelas taxas condominiais. Então, tem que ter a aprovação dos condôminos para poder fazer essa espécie de contratos, né? Senão, a pessoa pode estar vendendo aquele crédito, né, e cobrar a garantidora, cobrar aquele crédito e não ter uma impugnação, né, com relação à validade daquele contrato. Então, sim, é necessário ter a aprovação na assembleia, a contratação da garantidora. Outra coisa importante, pessoal, porque eu já passei por esse processo, analise bem o contrato. Tem umas garantidoras que amarram aí, você tem que devolver o que já foi garantido, né, doutor? Fala um pouquinho sobre esses cuidados que o senhor tem que ter na hora de fechar esse contrato aí. Não só o contrato com a garantidora, mas qualquer contrato tem que passar para a supervisão de um advogado, né? Você, síndico, às vezes não tem assessoria jurídica, então é altamente recomendável que você contrate um advogado para poder fazer a leitura daquele contrato, né? Principalmente com relação aos contratos de garantidora. Você tem que ver se aquele contrato não traz uma exonerabilidade excessiva, né, com relação à cobrança dos juros, qual vai ser as consequências sobre aqueles condôminos, qual vai ser o custo, né? E também é importante consultar a sua contabilidade para saber se vale a pena estar contratando, porque às vezes o condomínio pode estar perdendo dinheiro, às vezes pode ser um bom negócio ou um mau negócio, então tem que ser muito bem estudado esse contrato. Bom demais. Gabriela, o que você pensa sobre garantidora, minha amiga? Tudo depende do condomínio. Sim. O momento em que ele está vivendo, o perfil dos condôminos, então tudo depende. Para alguns condomínios, de fato, eu julgo que não é interessante. Para outros condomínios, sim, é o momento de se contratar uma garantidora pelo fato de que a inadimplência é muito alta. Existem garantidoras excelentes no mercado, assim como existem outras nem tanto. O que o Dr. Cláudio falou, eu julgo que a parte mais importante é verificar o contrato. Existem garantidoras que você simplesmente não consegue sair dela. Você a contrata para retirar um problema e, na verdade, você está ganhando um outro muito maior. Sim. Então, senhor síndico, quando você for contratar uma garantidora, deve sim passar em assembleia, deve sim ser verificado em assembleia, mas o ideal é que você tenha um jurídico. Mas se você não tiver um jurídico, contrate um para verificar este contrato. Por quê? Porque é um contrato que pode onerar e te dar muita dor de cabeça. Conheço condomínios em que simplesmente não conseguem trocar a garantidora. Outras têm um contrato de administradora de condomínios amarrado com a garantidora que não consegue trocar de forma alguma. É um casamento que você está dentro daquele casamento, um relacionamento tóxico e você não consegue sair daquele relacionamento. Porque o contrato é tão bem amarrado que você não consegue se desvencilhar. Então, verifique o seu... Né? Tem uns que geram dívida. Tem uns que geram... Tem contrato que é o seguinte, olha só, eu te garanti, te adiantei 100 mil reais. Para você sair de mim, você tem que me pagar os 100 mil reais mais multa, juros, correção sobre o período. Ou seja, 150 mil reais. Vou conseguir sair de você? Nunca. Não vai sair. Eu nunca vou ter dinheiro para sair desse relacionamento. É como a Gabriela falou. Abusivo. Cada condomínio tem o seu perfil, mas a gente vê muito isso aí, o seguinte, a maturidade da comunidade. É o que o Thiago fala sempre aqui, comenta, e a gente fala sempre isso, e é muito importante, porque tudo vai fluir no sentido de como a comunidade se reconhece. Se é uma comunidade unida, se tem participação em assembleia, né? Você que é dono de apartamento, você que é síndico, você tem que primeiramente estimular a participação. Verificar as condições, desde financeira, administrativa, técnicas do seu condomínio, né? Hoje você que é síndico está fazendo um monte de reparo no seu condomínio, sem suporte de engenharia, você está arriscando o seu próprio pescoço. Imagina você fazer um contrato de garantidora das receitas, ou seja, está comprometendo toda a receita que virá para o seu condomínio nos próximos anos em um contrato em que você está sem um suporte jurídico, até um suporte administrativo, saber como que vai ser feito isso.
é muito complicado. Então, a gente sabe que o síndico precisa desse auxílio, a gente agradece você que está aqui no canal, já não está mais passando esse aperto todo, né? Mas vai muito de você ter consciência, né? E falando de consciência, deixe seu like aí, que o assunto já começou super interessante, você vai levar insights muito legais aqui. Seguinte, garantidora, ela serve como um instrumento de gestão financeira para o condomínio. Mas não adianta você ter uma financeira como garantidora de receita se você não tem um financeiro bem organizado, né? E falando nisso, nós vamos começar agora com as prestações de contas, né? A GE, a GO, ajuste da previsão orçamentária, etc. E esse é o momento que o síndico tem que estar mais preparado. Você tem que olhar lá para as suas manutenções, tem que olhar para as suas necessidades e justificar a contratação de uma garantidora, porque você tem a obrigação legal de cuidar do patrimônio, certo? Sem dinheiro você não cuida. E não dá para dizer que no meu condomínio não tem dinheiro. Problema de dinheiro, você pode estudar sobre isso, é problema de gestão. Não é problema de dinheiro, porque está lá, é obrigação legal. Agora, às vezes faz uma produção muito baixa, faz uma coisa fora da necessidade. Eu vi, inclusive, esses dias o síndico comentando que a taxa de manutenção da fachada é uma despesa extraordinária porque ela não tem rotina no condomínio, então ela não está no plano de manutenção. Olha, está errado, completamente errado. Sabe por quê? Porque se você tem um sistema construtivo, está previsto uma manutenção nele, né? Não é porque você tem um carro que está previsto troca de óleo, pastilha e freio, que você não tem que olhar o óleo de câmbio. Você entende? O óleo de câmbio é a partir de 50 mil, mas ele está previsto. Então a fachada é a mesma coisa, uma revisão a cada 3 anos e uma inspeção pelo menos a cada 5. É uma obrigação legal, ela está na 13.425. Então não tem essa justificativa, a fachada é taxa extra. É porque na verdade está mal preparado a parte de obra, a parte de manutenção, a parte técnico-jurídica das finanças, e aí você se vê sempre nessa condição. Então a garantidora, na minha visão, ela vem para facilitar com que você tenha um fluxo de receita muito bom. Ela resolve os BOs, né? Ela segura essa onda da inadimplência, mas parte muito também dessa conscientização de em que momento que está o meu condomínio? Como que está organizado financeiramente? O que eu faço todos os meses ali para isso estar saudável, né? Aí sim você vai para uma garantidora, entende? Porque senão você leva um problema para a garantidora te corrigir, ela não vai resolver seus problemas, ela vai resolver problema de receita, não é isso, Thiago? O problema é que ela vai resolver de receita, né? Então, isso aí, vamos que vamos, inteligência condominial. Só aproveitar um pouquinho o que o Jorge falou e falar sobre essa época do ano. Senhor síndico, o sucesso da sua gestão está na sua AGO. Tá na sua Assembleia Ordinária que vai vir agora e que 90% dos condomínios estipula que seja agora no mês de março, o sucesso da sua gestão está na sua AGO. Por quê? Ok, sua AGO você presta contas e mostra para os condôminos a sua lisura relacionada aos seus 12 últimos meses do seu período. Ok, ótimo, extremamente importante. Só que a previsão orçamentária, agora vamos falar sobre previsão orçamentária. Se você faz uma boa previsão orçamentária, se os seus custos estão muito bem orçados, você consegue fazer uma gestão eficiente, você consegue fazer uma gestão saudável e você consegue, até conforme diz o Thiago, ter boas noites de travesseiro, porque dinheiro é importante. Se você fluxo, orça, né? Se você orça o seu fluxo de caixa de forma correta, é muito importante. Então não leve a sua previsão orçamentária de qualquer forma. Este é o momento. Estamos no mês de janeiro, as previsões orçamentárias iniciam agora em sua grande massa no mês de março, então já comece a verificar isso. Sim, é obrigação da sua administradora de condomínios fazer isso junto com você, mas quem tem vivência é você. Então eu acredito que são duas cabeças que têm que trabalhar extremamente unidas, que é quem tem números, que é a parte da administradora, mas é você também que tem a vivência. A liderança é sua, né? Você é o responsável legal e a liderança é sua. Ninguém vai botar a culpa na contabilidade. Então eu quero chamar a sua atenção para que neste momento você trabalhe na sua previsão orçamentária desde já, porque o sucesso da sua gestão depende de uma previsão orçamentária muito bem organizada. E aí, também complementando, né, a previsão orçamentária é um momento de revolucionar a sua gestão, né? Exato. Porque ali você pode estar incluindo, às vezes está sentindo falta de um apoio de um jurídico, né, rever sua contabilidade, ter uma assessoria de engenharia, você pode estar incluindo essas rúbricas na sua previsão orçamentária para, no decorrer da sua gestão, você estar contratando esses serviços e trazer mais segurança para a sua gestão e tranquilidade. Agora é a hora, meu caro síndico. Vamos fazer uma live sobre isso? Vamos fazer uma live todo mundo junto? Sim. Sobre a AGO perfeita. Vamos? Sim, combinado, vamos colocar isso aí. Até o final de janeiro a gente vai lançar isso aí, hein? Isso aí, então. Espero que tenha ajudado você, Rafael, aí na sua gestão do seu condomínio. Fica aí a dica. E vamos seguir com o nosso Inteligência Condominial. Manda sua pergunta para o inteligencecondominial@gmail.com. Quem mandou a pergunta foi o amigo Valdo. E o título é Festa nas Áreas Comuns. Aí ele fala, o doutor Claudio Viana:
Pode moradora fazer festa na área comum sem autorização do síndico, sendo que é proibido e registrado em ata de reunião. Qual seria a punição para esse morador que desrespeita as regras internas do condomínio? Deixa o cara fazer a festinha dele, doutor. Não pode, né, meu amigo? Os locais no condomínio para fazer festa já estão específicos na sua convenção, né? Geralmente é no salão de festa, na churrasqueira, ou salão gourmet, independente do nome, né? As áreas comuns é para a circulação das pessoas, não pode ter a modificação da sua destinação. Ainda mais que já está até registrado em ata, né? Essa proibição, então já está mais do que respondido. É muito direto, né, doutor? Não, é assim, Depende a questão da multa direta, tudo norma, depende. né? Você adora Tudo essa depende. palavra, né, Thiago? Depende. Depende do que está escrito no seu regimento interno. Tem regimento interno que autoriza determinadas situações a multa direta. Tem outros que fazem a questão de ser advertido antecipadamente. Então você vai ter que ler seu regimento interno para saber como que é o processo penal condominial, né? Eu vou ter que criar um livro sobre processo penal condominial, né? Para saber como que é a aplicação dessas multas e advertências da forma correta. E sempre lembrando, né? Sempre garantir o direito contraditório da ampla defesa. Isso é essencial. E o Gabriel, qual dica você dá para esse síndico aqui, para orientar a galera para não fazer festa na área comum? Então, acredito que a comunicação ela é sempre muito importante. Eu sei que a partir do momento que você muda para um condomínio, você tem por obrigação procurar a convenção, procurar o regimento interno, procurar as normas e regras que regem aquele ambiente. Porém, senhor síndico, também é legal para que você não tenha depois a dor de cabeça de ter que notificar, de você não ter a dor de cabeça de ter que multar. Porque eu acredito que do mesmo jeito que é chato para uma pessoa receber uma notificação, também é chato para o síndico dar uma notificação. Verdade. Para também a parte de cá também não gosta de ser a parte que notifica, a parte que multa. Então, assim, eu acredito que a comunicação ela é muito importante. Comunicação como? Comunicação realmente, de fato, através de comunicados, através de educar os seus moradores. Então, assim, se você tem um elevador, geralmente o elevador ou tem aquela mídia de elevador que você consegue espelhar lá um comunicado. Se não tiver, tem com certeza aquele acrílicozinho que você consegue colocar um comunicado. Às vezes tem até elevadores que tem os dois. Verdade. Tem elevadores que tem os dois. Então, é um excelente meio de comunicar com o seu condômino aquele local. Então, aquele local ele não foi feito para ficar sem nada. Aproveita. Uma semana você pode falar sobre os bons modos com animais. Na outra semana você pode falar sobre as regras de academia, salão de festas. Tem muita coisa a se colocar ali, tem muito assunto a se debater, tem muita forma a se educar o seu condômino. Então, utilize. Hoje, quase todas as administradoras e condomínios têm aplicativo que tem como você mandar por mala direta, e-mail, mandar através de WhatsApp. Tem muita forma de educar o seu condômino. Da mesma forma com que é chata que eu falei, que você notifique o morador. O morador não gosta de ser notificado, mas também nenhum síndico gosta de notificar morador. Parece que ele tem um... Exatamente. Deixa eu ir ali dar uma notificação. O síndico não quer fazer isso. Não tem o prazer de notificar. Então, assim, acredito que para não chegar nesse ponto, a melhor forma é educação. É realmente, de fato, vamos educar os nossos moradores. De que garagem não é lugar de se colocar resto de obra. Exato. Guardar restinho de cerâmica, saquinho de cimento. Eu preciso de uma reserva. Quando eu for reformar meu apartamento, tem que ter 2 caixas de cerâmica. O pedreiro falou. Mas você tem condições de arquivar isso. Você tem armário dentro de garagem? do seu imóvel, né? Você tem um tiver, armário de pode? garagem. Uma questão importante aí nessa conscientização que a gente fala, por exemplo, você que está aí no seu condomínio, tem armário de garagem. Muitas vezes eu chego em condomínio, o armário de garagem está preso na laje, está fixado num pilar, está fixado numa parede de contenção, está fixado numa parede no muro de arrimo, né? E aí você acha que aquele parafusinho de 7 centímetros, 10 centímetros não faz diferença, ele fura uma manta, ele gera uma infiltração. Outra coisa, quando ele está aderido nas partes superiores, dos elementos aéreos, que a gente fala de estrutura, né? Vigas, laje, você tem que saber o peso. Aí a pessoa fala, mas não pesa tanto assim o armário. Mas e o que você coloca lá dentro? Aí fora todo mundo. Tem gente que guarda equipamento de academia, anilha, peso. Tem gente que quer guardar saco de cimento, cerâmica. Isso aí, você pode ver, caminhões são limitados, né, de carga. Então existe para todo o sistema construtivo, existem as limitações, entende? Não é só isso, né? O que o Gabriel está falando sobre a questão
questão de educar os condôminos, às vezes muitas síndicos não querem, mas você não tem que ficar educando ninguém, sabe por quê? Porque você é a liderança, porque você é o responsável legal, porque você foi eleito para administrar, e administrar porque você parte... se propôs a isso. Você se propôs Ninguém a te isso, obrigou. você se propôs a receber 100% das responsabilidades que estão no Código Civil, cumprir 100% das trabalhistas, executar 100% do plano de manutenção, gerir o dinheiro da melhor forma possível. Você se propôs a isso, você levantou esse brasão. E ainda tem um detalhe, eles te pagam para isso. Então você já está 100% responsável por isso. O que Você você pode fazer? não ser funcionário, Exatamente. mas que você é representante daquela maioria, você E sem é. aquela conversa, né? O que eles me pagam não é suficiente para isso, então sai do cargo. Você se propôs a isso. Ou você vai entender que, mesmo ganhando pouco, ou sentindo que ganha pouco, às vezes o que você ganha para uns é uma fortuna, né? Você recebe pouco diante da função, é o lugar que você tem como trabalhar melhor. Porque isso é igual jogador de futebol. Já pensou se um jogador de futebol na base, que ganha muito ruim, começa a jogar bola ruim? Qual que é a chance dele? Sério? Ninguém vai pagar ele bem. Então, mesmo ganhando pouco, faça o melhor, porque isso está atrelado à sua pessoa, à sua visibilidade. E fazer a comunicação para dar consciência, você vai gerar dentro do condomínio uma perspectiva de que você é um bom gestor. Né? E é tão bom a gente sair e falar assim, nossa, foi excelente, obrigado, fulano é que era bom, não é assim? Isso é para você se propôs, não foi você quem deu a mão para ser síndico? Você falou, não, eu sou síndico, eu dou conta de resolver. Agora, na hora de fazer, se prepara, sistematiza, se organiza, saiba dizer não, saiba dizer sim, né? Eduque as pessoas. Acolhimento social, a briga de marido e mulher, o uso do elevador, o uso das áreas comuns, o uso do estacionamento, o uso da vaga de garagem, aquele carro que passa da vaga. Comunica, sabe por quê? Pessoas mais bem instruídas dão muito menos trabalho. Exatamente. Né? E você tem muito mais argumento. Quantas vezes você falou, quantas vezes você orientou. E por escrito, manda um e-mail, faz uma lista de transmissão, para de ficar em grupo de WhatsApp discutindo e blá, 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 blá. Vai lá trabalhar como síndico para você, quando estiver na folga, tá tudo certo. Imagina você no seu condomínio, segunda a quinta tá tudo resolvido, toda sexta-feira você não está trabalhando mais. Dá para fazer, quarta-feira dá para separar, 2 dias por semana, muito bem aplicado dentro de uma comunidade, um condomínio, um síndico bem preparado, ele faz tudo que ele precisa e comunica muito bem. É, isso aí, vamos seguir com o nosso programa aí, muita dica boa para você. E agora, polêmica, doutor. Olha a treta. Tá preparado para polêmica? Preparadíssimo. Eita, essa Vamos em aqui, frente. vamos lá, Suzy. Advogado da administradora do condomínio. Ela falou, advogado da administradora do condomínio pode ser também advogado do condomínio? E aí, doutor, quero saber dessa. Pode a administradora ter advogado? Nem sabia disso. Não há nenhum impedimento legal com relação a isso. Pode ter algum impedimento moral ou ético. O que não pode o advogado? Ele não pode ser advogado do autor e réu. Agora, por exemplo, se ele é advogado da administradora, né, ele não pode estar processando o condomínio, se ele é advogado do condomínio. Então tem que ter essa distinção. Mas se a pergunta dela for se a administradora pode ter um advogado, né, para ofertar serviços jurídicos, aí é outra história, né? Não pode estar ofertando esse trabalho de assessoria jurídica. Mas isso é normal, né, Gabriela, no mercado? Por mais que a gente fala sobre isso, toda hora aparece aí, né? Infelizmente é algo que tem que entender as pessoas. Eu recebo... Eu muito perco o contrato. Vamos falar sobre essa palavra? Perco o contrato do... Ou se livra de problemas, eu vou falar a verdade. Mas você vai me dar o jurídico, né? Não, eu não posso te dar o jurídico. Não sou advogado. Serviços de jurídico não pode ser vinculado de uma venda administradora casada, né? de condomínio. E as Então, pessoas têm essa inocência. Não tem o venda KNAI de serviço casada. advocatício, É uma venda né? casada, exatamente. Então, sim, administradoras de condomínios, assessorias, gestões condominiais, independente do nome, não pode te ofertar jurídico. Exatamente. Não pode ter advogado. Agora eu vou falar, agora vamos lá. Se a administradora, a pergunta aí é, vamos supor, a administradora de condomínios, a minha empresa Facilite, ela tem um advogado para a empresa Facilite, Sim, as questões da Facilite? Facilite, Sim, tem. Eu posso ter. Agora, eu não posso ter um advogado, Dr. Cláudio Viana, para dar uma consultoria para o Diógenes se ele for um síndico que me contratou como empresa. Não pode. O Dr. Cláudio Viana pode ter um contrato com ele, exclusivamente com o condomínio dele, não com um vínculo, eu Facilite, ofertando ele para um contrato com um terceiro. E é tão inocente isso aí, né? Porque além de ser uma quebra de ética,
de trabalho, porque a empresa não tem nada a ver com administrador e o outro é jurídico, advocacia. Você que é síndico, que aceita isso, olha onde você fica. O advogado contratado dela dá suporte para você. Quando você tem um problema com ela, que tem uma responsabilidade com ela, que a gente erra. A raposa cuida A do gente, galinheiro. como pessoa, erra e nós compomos empresas, as empresas erram. Nossa, O advogado que está vinculado à empresa que te deu assessoria, ele não vai advogar, porque ele vai ser demitido. Vai ter independência, porque é conflito né? de interesse. E aí você se coloca nessa, com aquela desculpa que a gente acabou de falar aqui, porque o condomínio não tem dinheiro. Não, o condomínio não está com gestão, não está com a comunicação necessária. Porque quando você explana que cada um na sua caixinha e o porquê disso, o valor disso, sabe que é o maior beneficiário disso? É você que é síndico. Porque aí você tem uma gestão blindada. Eu estou avaliando uma questão de uma obra aqui em Águas Claras, onde a síndica não teve uma atitude muito boa, mas ela tinha assessoria jurídica, assessoria de engenharia e contratou uma obra. E os dois profissionais, tanto do jurídico e da engenharia, deram um parecer favorável. Então ela ficou isenta dos problemas, porque a responsabilidade jurídica veio do advogado e a responsabilidade técnica veio do engenheiro. Sim. Quem é que está ileso nisso? O A síndica. Totalmente A síndica está blindada, ilesa. fiz minha parte. E eu falei para ela falou, não sei o que, da auditoria, etc. Eu falei, não te preocupa. Você não tem assessoria técnica? Tem. Você não tem jurídica? Tem. O responsável na parte jurídica é ele. A não ser que o advogado fez um parecer e você foi contra o parecer e tomou decisão errada, aí você assumiu o erro. O engenheiro fez um parecer sobre a obra e você não aceitou e mesmo assim fez o pagamento e tomou a decisão errada, aí você ficou responsável. Mas fora isso, o síndico está tranquilo. Está tranquilo, porque ele teve suporte técnico. Agora imagina você sozinho, recebe uma proposta da administradora, com contabilidade junto e advogado. Quer dizer, você já contratou errado. Ninguém vai levantar a mão na Assembleia e falar, eu concordo com o síndico. Ninguém vai falar isso. Aí eu, não, administradora, faço algo de errado, aí o meu jurídico, que ele é meu, né? O meu faz jurídico, de conta que não viu. Faz de conta que vista não viu. grossa. Afinal de contas, ele trabalha pra mim. E aí o síndico roda. Ou faz uma petição fraca, porque já para tentando já para induzir, perder, né? Pra Uma ação de garantia, pois por exemplo, onde o advogado esteja envolvido com a administradora e mais a empresa, a construtora, por exemplo, uma petição fraca que dá causa à perda do processo. Aí o advogado não perdeu a causa, foi você, mas o vínculo não era nem seu com o advogado, ele não tem, no Código Ético fala, né, quando você é cliente, muda a relação, não é isso, doutor? Sim. Com o seu advogado, quando ele é seu cliente na procuração do contrato, a relação é totalmente outra. Ele tem que lutar para você, tudo é segredo, advogado-cliente, tudo é sigilo, ele tem que exaurir todos os meios para te defender. Quando há esse conflito, o advogado tem que falar assim, não posso fechar esse contrato, está indicando outro colega para tomar indica outra pessoa, situação, etc. Aí você vai contratando esses pacotes de serviço que são ilegais e ruins por conta de preço, adivinha quem é que fica? Vamos dizer assim, né? Com a bunda na janela, meu amigo. Tá vendo? Muita dica boa para você, mais tranquilo. Quer falar, doutor? Fica à Não, vontade. sim, essa questão é muito importante, né, ter essa conscientização sobre a questão da assessoria jurídica, né? Empresas administradoras, contabilidades não pode exercer a advocacia, bem como o escritório de advocacia não pode ser contabilidade, né? Então, gostaria de parabenizar a OABDF, né? Uns 2, 3 anos atrás, ela autuou diversas administradoras que pagaram multa caras com relação a isso, e isso serviu para educar o mercado. Hoje em dia, o mercado são poucas administradoras, né, que cometem ainda esses erros. Às vezes são administradoras pequenas, que estão se iniciando no trabalho, mas administradoras de destaque, que estão em constante crescimento, não mais fazem essa prática, né? Então, tem seguido o que a OAB está recomendando. Bom demais, já quero mandar um abraço a todos os síndicos e síndicas do Brasil aí. São pessoas corajosas que estão querendo fazer a diferença na humanidade. E já lembrando, deixa seu like aí que tá no YouTube, deixa seu comentário aí. Já quero mandar um abraço para toda a nossa audiência na rede SPTV. Toda segunda-feira, 19, 20 horas, é hora de falar de condomínio, do universo condominial. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta da amiga Gabriela que vai responder. Eita, vamos lá, o Maurício, Gabriela, fala o seguinte. Condomínio pode ter faxineiro sem vínculo empregatício? Um condomínio pode ter um faxineiro que vá 2 vezes na semana, onde é pago pelo seu serviço utilizando RPA, que não vai gerar problemas para o condomínio? Já passei por isso aqui. Deixa a Essa falar. palavra do não, nunca, jamais, isso é forte demais. É forte demais. O vínculo empregatício, tudo vai depender, desculpa aí, da cabeça do juiz. Verdade.
Essa é a verdade. Já é um risco, né? Essa é a verdade, já é um risco. Mas a concorrência é grande, né? Já é um risco. Grande, já já. é um risco. Então, eu não vou falar para você. Vamos lá, legalmente falando, pode-se contratar através de RPA, retenção do prestador autônomo, recolhendo o imposto, que é o INSS, descontando 11% do empregado, 20% do empregador, mais a parte do ISS, e dependendo do valor, descontando também imposto de renda? Sim. Mas já cria um vínculo. Pode. Já é uma prova. Pode. Só que existem vários quesitos em que tem que ser abordado. Você não pode estipular horário, você não pode falar qual o serviço a ser executado, você não pode estabelecer horário, você não pode falar o serviço a ser executado, ou seja, limpa aí, o cara limpa do jeito que ele quiser. Pode ter questão de Você não subordinação. pode falar, você tem que chegar aqui às 7, embora às 7, porque tudo isso vai cair como questão de subordinação. E mais que um dia, eu falo para um dia a gente já pode, eu conheço a história de que um dia, durante 3 anos, a pessoa já se caracterizou vínculo empregatício. 2, então, eu nem falo para vocês. Então, perante a justiça, pode? Pode. Mas o risco é... Porém, o risco nunca vai ser mitigado. E tem Nunca, outra coisa, né? Não tem como. Não existe diária para CNPJ, né? Não existe área para CNPJ. Não, existe contratação por serviço. empreitada, por serviço. Exatamente. Né? Mas por aí serviço. a grande questão é que a gente fala assim, que está sempre querendo dar um jeitinho, né? É sempre querendo dar um jeitinho. Olha, ou você contrata por MEI, define claramente as atividades, recebe a nota fiscal, verifica se essa pessoa tem treinamento para isso, porque limpeza também precisa Mas ter a- treinamento. mas a grande questão- Não. não. Aí Aqui eu tu falo quer pra você. continuada, a questão Aí é eu falo continuada. pra você Não, que mas, não pode. mas sim, MEI você não- fala não contratar por MEI, né? MEI não pode contratar. Aí na função de MEI não pode Tem, executar esse tipo Faxina. de serviço. Ah, MEI não eu pode. sabia, condomínio. olha aí. Dá um like aqui, meu amigo. Nem eu não sabia dessa Para daí da condomínio. faxina. E outra coisa, o não que eu pode posso ser te falar é o continuado seguinte. também. Não pode. Caracteriza, né? O que eu posso te falar é o seguinte: tem treinamentos para a pessoa fazer faxina. Tem treinamento para trabalhar com que boa, com limpeza. Tanto que E aí você vai contratar no RPA desse aí, gerando vínculo jurídico. Tanto que aí E sem treinamento profissional, onde você está amarrando a gestão do seu essa condomínio? prática tem mais desvantagem que vantagem. O MEI né? não tem, Mil o MEI vezes. não tem esse tipo de serviço, não se atribui a um microempreendedor individual, não tem. Tanto que quando você vai ser uma empresa empresa CNPJ que dê esse tipo de serviço, você também não pode estar no Simples Nacional. Você tem que estar no lucro real, gerar no Olha aí, microempreendedor individual. quem entende, entende, né? É por isso que essa mulher dá uma aula maravilhosa de administração de condomínio na nossa metodologia. Porque é detalhe sobre detalhe, amigo. Você E assim, nunca vai gente, saber tudo sozinho. Eu passei por isso aqui. Eu peguei um condomínio uns 3 anos atrás e o condomínio perdeu, tá? Teve que pagar Perde. tudo retroativo. 90%, né, doutor? A diferença, férias, terceiro, deu uma pancada. Porque o juiz entendeu que tinha vínculo. A gente entende que existem condomínios pequenos hoje em dia que de fato não precisa de um único colaborador que vai estar lá né? com frequência. Existem empresas hoje terceirizadas que terceirizam da seguinte maneira: Só você dia, é um colaborador e esse colaborador na segunda-feira ele presta serviço no condomínio A, na terça no condomínio B, na quinta ele volta para o condomínio C, depois ele vai para o condomínio A e ele fica rodando durante períodos. Foi a minha intenção, Vai sair pessoal, um quando eu custo falei o mais MEI. caro? Vai sair um custo mais caro? Vai sair um custo mais caro. Mas se você está me perguntando qual a única forma que você tem de pagar um custo menor, porque vai ser menor sem ter... Lógico que você vai ter a corresponsabilidade da terceirizada, mas sem ter a parte jurídica Comprometimento abalada. do condomínio, Exatamente, CNPJ, comprometimento, eu acredito que é a forma mais... Olha, vamos falar uma coisa assim. É menos um custo menor. Essa É o empresa risco, né? que está aí, eu fiz até um checklist aqui. Essa empresa que está prestando serviço para você de faxina, ela precisa aplicar no treinamento funcionário NR1, NR7, NR6, NR9, NR17, NR12, NR18, NR20 e NR24. Olha para você ter uma ideia, tá? E ainda você concorre com as regras de segurança do trabalho do seu ambiente de trabalho, onde você vai colocar essa pessoa para concorrer. Com tudo isso, tendo uma terceirizada que fica responsável por emitir atestado de saúde ocupacional, Os laudos de né? segurança do trabalho. Cobrir todas as despesas, os impostos, as taxas corretamente. Os laudos do atestado de saúde ocupacional. E anual, né? Agora, né? Anual. E falar nisso, Dá gente, o já treinamento tá para o quase na época, funcionário. Já tá na época, tá, gente? Dá o treinamento para o funcionário. Tem um contrato com você. Tem toda uma proteção para não gerar um vínculo trabalhista com o condomínio, que você é o responsável.
E aí você quer contratar, meu amigo, por RPA. Então, eu estou falando que você não está entendendo muito de gestão de condomínio, não, viu? A resposta é poder pode, tem risco sim. Exatamente. Vai e ter quem risco garante... zero? Nunca vai ter Não. risco Nunca zero. tem risco Na trabalho. verdade, zero. o seu Mas, risco é doutor bem Cláudio, grande. não tem risco zero, Muito né? grande. Mas vamos lá. Nesse formato da pergunta de RPA, o risco é 95% certo. No formato de contratação de uma terceirizada, é 10% de margem. E se o contrato for feito uma consultoria jurídica, uma consultoria técnica, bacaninha, e você fiscalizar a empresa, o risco diminui aí para um 5%. Mas a contratação Não, direta gente, ainda também. tem outra. Se essa pessoa sofre um acidente, Sim. lá naquele local, dentro do condomínio, Dr. Cláudio, Quais eram as condições? me fala. Pois é. Se realmente o condomínio vai acabar que ele vai ganhar toda aquela responsabilidade para si. E aí a escolha E a conta vem grande, viu? Vem Vem, conta. vem. Até alto. Eu Justiça conheço do condomínios que trabalho pagam não 2, perdoa, 3 mil não. reais por mês de indenização de funcionários. Faz assembleia, taxa extra, tipo R$100 a mais. Fixo, ficou eterno. aquilo ali. Fixo, 3, 4, 5 anos indenizando aí 200 mil, 300 mil reais. Exato. E condomínio pequeno, condomínio de 60 apartamentos. Porque muitas É vezes acontece- significativo isso o aqui negócio. acontece Eu- mais nos pequenos, porque às vezes o cara não tem como contratar uma pessoa, né? Isso que eu tô E falando o pra tribunal você. não entende, né? Existem Tamanho de empresas- condomínio, tá nem ligando. Então, novamente, existem empresas que trabalham, que um único funcionário trabalha em diversos condomínios, em que ele sai pingando, prestando serviço. Então, assim, talvez seria o caso de você procurar uma empresa dessa, em que o custo é menor e o risco é menor. É o rateio, né? É igualzinho no seu condomínio. A empresa faz o rateio por vários condomínios menores e ela distribui os funcionários treinados, né? Com as normativas, com o exame. Toda essa responsabilidade é dela. Justifica você contratar assim? Porque às vezes você vai pagar por essa empresa R$300 de diferença no mês para o condomínio. Vamos falar sério sobre responsabilidade jurídica. Economia burra. E trabalhista é uma economia burra. E você que se desgasta. Não vai vir um conselheiro para te ajudar, não, meu amigo. Não vai vir um morador para falar, eu concordo com o síndico. Não tem essa, não. É você mesmo. Tem que estar esperto com isso aí. Se liga, amigão síndico. Meu amiga síndica, vem pra cá que o papo é maravilhoso. Vamos ir com o nosso Inteligência Condominial. Manda sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Preparado, doutor? Vamos continuar, Preparadíssimo, né? E esse sempre. terno de $1 milhão? Jorge me vendeu por meio milhão. Beleza, Era tá $1 milhão e vendeu bom por meio. negócio, Tô fez com o um meu bom aqui, negócio. hein? Vamos lá, então. Terno de Ó, R$110 na promoção. show de bola. Manda um contato que eu preciso comprar uns. Vamos lá. Ó, aqui tá mandando pergunta minha amiga Tânia. Fala o seguinte, ó. Garagem registrada, o que posso colocar para impedir o uso? Ela fala, ó. Todas as vagas, são três vagas que ela tem, são escrituradas. Um carro só. Estou cansado de ver minha vaga sendo usada quando não estou, o dia inteiro e até a noite. Falei com o síndico, nem satisfação. Posso colocar algo para impedir o uso? Quando preciso usar, tenho que ficar procurando o morador que está usando. E aí, doutor, como proceder nesse caso aqui? Olha só. Pois é. Eita. Com relação à questão da vaga de garagem, até o Jorge vai poder colaborar melhor. Ali é uma área de livre circulação, né? Então ali pode ser uma rota de fuga, pode ser uma situação. Então você não pode colocar nenhuma barreira naquela vaga de garagem. E principalmente você também tem que ver a questão da sua convenção sobre essa permissão ou não do que pode ser colocado ali. Mas a questão de segurança coloca assim, de certa forma, em risco, né? E você pode procurar o condomínio com relação a isso, você pode estar notificando o condomínio, porque o condomínio tem o dever de fiscalizar as áreas comuns. Se o síndico não está agindo da forma correta, ele vai estar entrando na questão da administração inconvenientemente e o condomínio sofre um risco também de sofrer algum processo. Se ficar claro que o condomínio está colaborando para o uso indevido daquela vaga e aquilo está te causando prejuízo, né? Se você pode identificar que a pessoa de forma reiterada está usando sua vaga de forma indevida, você também pode cobrar aluguel daquela vaga de garagem da pessoa, né? Que é uma reparação de dano pelo uso de uma propriedade no qual você não autorizou. E aí, Jorge? Já falou tudo aí, né? A parte legal. A parte da engenharia é que eu te falo, é rota de fuga. Né? Tem aquela questão de ser 3 vagas, já viu que tem uma saída para frente, uma vaga no meio, uma saída para trás, que são engavetadas e tudo. Mas você não tem que olhar muito para isso, né? Porque as limitações estão ali, aquilo ali é uma extensão do apartamento. Vaga registrada, paga IPTU, condomínio mais por causa então, disso, assim, aí. você aí gostaria de pagar IPTU para outra pessoa usar seu imóvel sem nenhum retorno financeiro? Eu digo muito assim, Thiago, que a gente tem que viver às custas do nosso próprio esforço. Né? Se tem a vaga lá, a pessoa está pagando, ela está certa, está completamente certa. Cabe a ela fazer uma fotografia disso, colocar no e-mail, gerar essa comunicação para o síndico, e caso o síndico não haja sobre isso daí, ele vai ser devidamente responsabilizado. Ela pode tanto mover uma ação
sobre isso em relação ao síndico, E ao condomínio. na sua gestão, com relação ao CNPJ do condomínio. Né? Até porque hoje dificilmente um prédio desse não vai ter câmera, não tem como identificar a vaga, a placa, o horário. Né? Então não fica aquela coisa vazia de disse que me disse. Entendeu? Dá para ela, principalmente ela falando que quando ela chega a vaga está ocupada, vai lá, vou orientar você, minha amiga. Faz o seguinte: você tira uma foto, tira 2 fotos, tira 3 fotos, lança o horário e tudo e pede providências ao condomínio, o síndico como gestor. Esquece a pessoa. Para com esse negócio de ficar ofendendo o síndico no âmbito pessoal. Tá? Pede providências administrativas ao responsável legal da edificação, o senhor fulano de tal. E dá um prazo para ele sobre a solução disso daqui, pede uma notificação, 1, 2, 3 notificações até multa, e caso você não consiga isso, né, fazendo dessa forma didática, você vai pleitear aí juridicamente aqui, manda um e-mail para o Dr. Cláudio, chama ele lá no Instagram e faz uma consultoria jurídica e entra com a ação. 1 minuto de silêncio, por favor. Olha aí. Ó, falar sério. Não pare na vaga deficiente, pelo amor de Deus! Você que não tem noção, você para na vaga deficiente, aquilo é para deficiente, é para atender alguém que tem necessidades especiais. Você tem necessidades especiais? Parece, e tem um neguinho, o que tem de neguinho folgado em condomínio, que para ali, gente, não é. Aquilo é feito para facilitar a promoção, é para ajudar as pessoas. Eu falo que tudo isso acontece. Então, condomínio que eu tenho 2 vagas, toda hora o pessoal para. A gente tem que ir lá, notificar e multar. Por favor, tenha bom senso. Aquilo é criado para facilitar a chegada de alguém. Entendeu? Tem um destino. Às vezes a pessoa não mora, mas pode ter um parente, pode receber um convidado. Ou até você mesmo pode receber alguém. Então vamos ter consciência disso aí. Vou te dar um exemplo aí, só para você ter uma noção. Aqui em Brasília, a gente teve uma comunidade de 90 apartamentos, sem nenhum deficiente de qualquer tipo. A gente não tinha cego, a gente não tinha deficiente de mobilidade, a gente não tinha deficiente autista, nenhum. E o condomínio recebeu da construtora uma área aberta, tipo churrasqueira, só que impossível de usar, porque tinha a proteção do peitoril de 1,10 m, só que vento e chuva. Você está fazendo churrasco, o que você faz? Não tem como usar. Você está fazendo uma comida, está ventando, poeira, passarinho, não tem jeito de você usar. Área aberta você usa para tomar sol, essas coisas. Churrasco não dá para fazer. Comida, preparação de comida, mantimento, não dá para fazer. O condomínio votou fazer um fechamento em vidro, blindex e uma cobertura pequena de telhado, para que tivesse ali meio que uma área utilizável, que foi uma promessa da construtora. Olha bem, foi uma promessa da construtora no folder, no panfleto ainda, área de churrasqueira e tal. Só que a construtora, quando tirou a BITS, deixou aquela área vazia. Na propaganda ela vendeu, deixou a área vazia. Criou uma perspectiva. Né? Sim, que a gente fala de a questão do terceiro de boa-fé. Né? Ele comprou achando que ele teria uma churrasqueira. É uma propaganda, né? E a gente foi fazer regularização dessa área. 2017, está na justiça até hoje, porque tem um morador que não aceita que a área seja transformada, pediu à administração de Brasília, que é muito letárgica na aprovação das demandas para autorização da obra. Como ela demorou, eles fizeram a obra ainda sem alteração. Esse morador está ganhando, junto ao Ministério Público, o direito de fazer acessibilidade. O que ele fez? O Ministério Público foi lá, mandou o DF Legal, a GFIS aí do seu estado, onde você estiver aqui em Brasília, a DF Legal, e mandou colocar banheiros com acessibilidade dentro do salão de festa. Foi aprovado pelos bombeiros, combate a incêndio, foi aprovado por tudo, só não tinha o alvará. Aí ele foi no Ministério Público e denunciou que não tinha acessibilidade de cadeirante, porque só tinha escada, e que um degrau das escadas tinha 1 centímetro a mais do que a medida mínima necessária. Pasme, não tem nenhum deficiente no condomínio. Foi tudo votado e aprovado em Assembleia por maioria absoluta. Pode vir ter. 2/3 mais 1. E o Ministério Público mandou, mesmo assim, criar acesso para o deficiente. Não tem parentes, não tem moradores, ninguém anuiu com isso, ninguém pediu. Só um morador denunciou para o Ministério Público que ele está mandando a possibilidade de desfazer essa área, que é comum a todos. É o único salão de festa que tem no condomínio, por conta de garantir a acessibilidade do deficiente. Eu concordo com o Ministério Público. Vou te porque falar. Pode vir a ter. Quem vai garantir que não vai ter, né, doutor? Mas não Hoje teve pode ninguém se tornar para. O que eu também. tô querendo te falar, Exatamente. Thiago, o que eu quero te falar é o seguinte: é que isso é tão sério. Verdade. Que é como fala, doutor, é uma ação incondicionada, né? Não é condicionada à vontade da pessoa. Você é obrigado a ter. Essas normas de acessibilidade fala assim, normas cogentes, né? Ou seja, tem que se cumprir Como mesmo que é o que não nome tenha aí? alguém Tem seu nome cogente.
normas cogentes. Tem que se cumprir. Cogentes? Cogentes. Essas normas Olha de segurança só. são cogentes. Ou Cara, seja, se você não deixar um like discute. nesse vídeo aí com essa palavra que eu tô 10 anos e meio de condomínio e não conheci isso aí, Eu meio de lembrei condomínio disso jurídico. porque Olha- eu fui estudar sobre o tema porque o condomínio foi notificado com relação a colocar corrimão nas escadas. Uhum. Só que as pessoas foram falar assim, tem como a gente não colocar o corrimão? Não tem. Por quê? Porque eu não consigo mais fazer o transporte da minha geladeira, do meu sofá, o corrimão vai estar atrapalhando. Aí Sim, fui ver, sim. eu fui expliquei, Muito coloquei comum. no meu parecer explicando o que é a norma congente. Então a segurança está acima do seu conforto, interesse particular. do interesse Exatamente. particular. Então, Agora, cumpra. a Exatamente. pergunta que não quer calar. Como é que o cara vai fazer então com a geladeira só Pois é um problema, E aí, o que vale mais? Içamento, meu amigo. E aí, Meu quando Deus entra do operação. céu. Se vocês já viram as regras para fazer um içamento, que muita gente faz no condomínio Do aí, custo. para móveis, pedra, Sim. etc. Tive um caso aqui em Águas Claras, agora, há pouco, 60 dias atrás, o morador veio de outro estado, né, um poder aquisitivo significativo, fez uma reforma completa no apartamento, começamos a ter problema com o engenheiro deles, que não estava fazendo um trabalho muito legal, teve até um vazamento a gás e tal. E aí ele mandou um e-mail para a síndica falando assim, só o seu engenheiro que tem razão, os outros engenheiros tá tudo errado, e eu vou botar uma pedra no meu apartamento, eu quero ver como é que eu vou transportar ela para dentro. Daqui uns 15 dias eu vou pedir botar essa pedra, eu quero ver qual a documentação. Aí eu de pronto respondi a notificação que ele deveria seguir as regras básicas para o içamento, que é o protocolo operacional padrão. Né? Segurança do trabalho, contratar os profissionais, verificar os pontos de ancoragem, verificar os equipamentos, ter o seguro da obra, etc. A pedra tinha 3x3, queria fazer uma decoração da pedra, ele queria que a pedra fosse inteira, não poderia ter nenhuma linhazinha, porque hoje o acabamento da pedra é muito delicado, você quase não vê, você tem que querer ver. E aí Só o dono ele vê. falou, vou fazer. Aí foi, contratou a empresa, contratou o caminhão, contratou o engenheiro. Aí não quer contratar quem? O técnico de segurança do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. Quando ele deu o orçamento, a operação dele dava dano de operação R$ 8.500. Porque ele não queria cortar a pedra. A esposa dele falou assim, vem cá, vamos Corta cortar a essa pedra e subir pedra. pela escada. Cortou a pedra e subiu pela escada. Mas, meu amigo, eu queria muito que você estivesse do outro lado aí, que você entendesse. Um içamento de uma pedra de granito de 3x3 Risco. Se isso é uma cair, pedra de mais ou menos 250 quilos, que vai ser içada, sabe qual andar? Ao 16º andar, através de guindaste. Tem que ter 3, 4 profissionais segurando essa pedra, para ela não bater. Se bater um vento nela, 250 quilos, você bate um vento de 10, 15 km por hora, ele vai na sua fachada como se fosse um ariete. Lembra daqueles desenhos que tem a bolinha que demora? É a mesma coisa, amigo. É um peso que faz estrago. É um risco muito E se alto essa mesmo. pedra despenca e cai? Quem está passando embaixo, então tem que parar todo o condomínio para fazer um içamento desse. Tem que ser muito valioso para você, tem que ser muito importante. E a você, síndico, fica o conselho. Tem que ser justificado isso. Não pode ser só porque eu quero, é uma regra congente, vai ter que cumprir ipsis literis da segurança do trabalho. Ou você que autorizou o içamento como síndico vai ficar responsável ipsis literis por aquela operação. Então a pessoa desistiu, mas não porque tinha, porque a gente queria que desistisse, mas que para fazer um içamento certo de segurança, é né? caro, meu amigo, Verdade. é caro. É. Né? E é só o ego. Só o ego. Opa. como é o nome da pessoa da garagem? Da garagem, Tânia. Tânia, eu queria que você mandasse esse vídeo agora para o seu síndico, por favor. Aí, ó. Senhor síndico, primeiro vamos começar. Coloque comunicados no seu condomínio, lembrando que a vaga de garagem é um local exclusivo de propriedade daquela pessoa. Não é para qualquer pessoa estacionar. Segundo lugar, a partir do momento, primeiro você vai iniciar comunicando. Segundo lugar, você vai depois notificar as pessoas que estão utilizando a vaga de garagem do vizinho. Por quê? Porque é sua obrigação. Em terceiro, se a pessoa permanecer, você vai multar. Em Brasília, todo mundo andava muito rápido. Começou colocando uns pardais aqui, depois que colocou esses pardais, todo mundo anda pianinho. Por quê? Porque educação e bolso caminham junto. Infelizmente, isso é uma verdade. Então, senhor síndico, para que a responsabilidade de alguém que está fazendo mazela não recaia sobre você, você tem que fazer a sua obrigação. Qual a sua obrigação? Comunicar, notificar e multar. Então, dona Tânia, por favor, mande esse vídeo para o senhor síndico para que ele utilize a conduta correta. É isso aí, inteligência Nos condominial. ajude aí. A evolução do mundo. Porque aqui, condomínio é papo. O povo quero mandar um abraço da rede SPTV. Toda segunda-feira, 19, 20 horas. Esse programa que tem mais de 10 milhões de pessoas assistindo no Brasil e no mundo. Doutor Claudio Viana,
Mas é fera, hein, meu? Vamos propagar aí o conhecimento do universo condominial. Um abraço. Ninguém vai poder reclamar que não sabe nada de condomínio. Né? Agora não. Rede SPTV tá espalhando conhecimento aí. Vamos à pergunta final, então. Vamos lá, do Claudio Viana. É o seguinte, a Dulce. Saideira. Quem é responsável por recolher a água do ar-condicionado? Pinga-pinga, incomodando o vizinho e causando infiltração. Então, isso é um problema recorrente, né? Que no DF existe até uma lei que proíbe esse gotejamento, né? Do ar-condicionado. Se você tem o seu ar-condicionado está caindo aquela gota, você vai ter que arranjar soluções com relação àquele escoamento daquela água. Existe hoje um mecanismo que faz o evaporamento daquelas gotas d'água, né? Um equipamento que coloca, encaixa. Isso, baratinho. E aquilo lá se resolve rapidamente. Ah, mas por quê? É só uma gota d'água? Não, ali pode cair no chão, aquilo lá pode se tornar escorregadio, pode causar um acidente de uma pessoa, né? E o problema pode ficar bem maior contra você. Muito bacana. Outra coisa, procure o síndico do seu condomínio para saber as regras, né? Para instalar o ar-condicionado. Se o seu condomínio não tem ainda projeto de instalação, não está previsto no seu quadro de equipamento de ar-condicionado, não é um serviço muito simples, também não é muito complexo. Precisa de alguns cuidados básicos para colocar o ar-condicionado, que é, primeiro, a demanda elétrica, né? Porque a gente sabe que 90% dos incêndios ocorrem por falhas elétricas, de chaleira a ar-condicionado, e o ar-condicionado é grande parte disso, assim como a troca do chuveiro inadequada. Você troca só o chuveiro, não troca disjuntor, não troca cabeamento, ele esquenta, pega fogo e aí você já viu como acontece. Para o ar-condicionado você tem normas. Normalmente quem assina a RT da instalação do ar-condicionado é o engenheiro mecânico. O engenheiro civil também pode assinar quando ele faz a infraestrutura e instalação do ar-condicionado. Mas é com norma, você tem que pedir a RT de instalação. Beleza? O grande problema do ar-condicionado são os drenos, mas hoje a gente já tem as evaporadoras, que você compra aí na faixa de 100 a 200 reais, depende do tipo, modelo. Se você for muito chique, você vai encontrar até de 500 reais. E elas evaporam cerca de 3 litros de água por hora. Vem acoplado à sua condensadora, não tem aquela necessidade de você ficar passando tubinho para a água gotejar. Sem contar que isso tem uma lei que proíbe caída de líquidos, a queda de líquidos em áreas externas, é considerado dejeto. Por mais que, mas é só do ar-condicionado. Mas é considerado um dejeto, é um resto de uma operação mecânica do equipamento de refrigeração. Não pode colocar. Se o síndico estiver precisando disso daí, manda uma mensagem no Instagram lá que a gente te orienta de graça, @condomínioengenharia, gratuito. Manda lá que a gente responde para você. Bom demais! Quem tá no YouTube, nos ajude aí. Se inscreva, compartilha, comenta, participa. Deixa seu comentário pra gente poder alcançar mais síndicos aí e poder revolucionar o universo condominial. Manda também esse programa pro morador do seu condomínio. Você que é síndico, manda pra comunidade. Quanto mais conhecimento a comunidade tiver, melhor vai ser a gestão. Né? Porque a gente entende que é procedimentos, regras, coisas a ser seguidas. Não é que o síndico acordou e falou que é dessa forma hoje. Não. A gente lê isso. Tem gente que acha que é assim, né? O síndico acordou de mau humor, deixou ali notificar alguém, gerar um problema de obra. Cara, ninguém quer isso, não. Muitas vezes o síndico vacila porque ele vem aqui e não deixa um like. Não deixa um like aí. Então vamos lá, doutor Claudiana. Mas ele não pede ajuda, entendeu? Isso que eu quero dizer. Fica à vontade, suas considerações finais, meu jovem. Tiago, sempre gratidão por estar participando do programa. Me segue lá nas redes sociais, claudiviano.adv. Se tiver alguma dúvida, manda um direct que a gente vai estar discutindo ela aqui no programa. Um grande abraço. Bom demais, minha amiga. Ô, Gabriel, deixa uma dica final aí pro síndico aí e suas considerações finais. Eu vou sempre falar sobre o versículo bíblico que meu povo perece por falta de conhecimento. Olha aí, tá vendo aí? Eu sempre vou apelar para esse. Então, aqui é um local, conhecimento gratuito. Conhecimento gratuito, onde você... hoje o síndico não tem conhecimento porque ele não quer. Há 20 anos atrás, você não existia esse movimento para um síndico realmente ter conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo. Mas hoje não. Hoje você tem como ter muito conhecimento ou conhecimento com um custo muito baixo. A gente tem o método síndico, que é um custo muito baixo. Investimento, né? É um custo muito baixo. R$3 por dia, né? É um investimento muito baixo. Assim como também nós temos aqui o podcast de forma gratuita, em que todos nós estamos disponibilizando o nosso tempo para auxiliar você, síndico, justamente por isso, porque conforme diz o Tiago, a gente quer que você tenha noites de sono tranquila. Para ter noites de sono tranquila, é necessário que você tenha conhecimento sobre aquilo que você se propôs a fazer. Afinal, ninguém te obrigou a ser síndico. Você foi voluntário. Você foi voluntário. É você assim que a lei te vê. Não dá... Você se propôs a ser síndico.
Só que a lei também te imputa uma responsabilidade civil Exatamente. e criminal enorme. Assim como o seu condômino, se ele por algum motivo fizer algo errado no condomínio e vier a ser multado, ele não pode virar e falar eu não sabia, porque ele tem por obrigação ler a convenção do seu condomínio. Sim. Você como síndico também, se você fez algo de errado, depois você não tem o direito de falar eu não sabia. Porque a partir do momento que você se propôs a ser síndico, você também tem que se propor a fazer aquele Fazer serviço o correto, bem feito exatamente. e de forma correta. Honrar o cargo, Então né? estamos aqui para lhe ajudar. Por favor, nos segue lá, facilite.condominial. Assim como o Dr. Cláudio também falou, coloca a sua dúvida lá no nosso direct, que a gente também pode trazer por aqui e discutir juntinho Show com de você. bola. E segue a gente aí, doutor. Meu amigo Jorge, fica à vontade, 2 minutos, suas considerações Vamos finais. deixar aqui o pessoal, nós vamos acompanhar lá, @Condominial Engenharia, nós vamos fazer uma aula gratuita da Assembleia Extraordinária Perfeita, né? A Assembleia Assembleia perfeita. Ordinária. Assembleia Perfeita, não, Assembleia Ordinária, Área específico, perfeita. bem específico para você. Deixe seu like aqui, deixe sua pergunta, pede o link, o Thiago coloca esse link lá para o pessoal participar. Ó, Assembleia Ordinária Perfeita. Cuidados que você tem que tomar, preparar essa Assembleia, dá tempo, dá tempo. Vamos fazer essa aula de final de janeiro para começo de fevereiro, contando com você, a sua participação é importante. Para de ficar sofrendo que eu não sabia, aquela coisa toda. Mete a boca no trombone, pergunta, não tem pergunta ruim, o ruim é quem não pergunta, tá? E A gente está aqui para fazer isso. Coloca as dúvidas sobre Coloca essa as Assembleia dúvidas da perfeita Assembleia, pra gente... conta seu histórico, como é que você faz isso daí, manda lá, @Condominial Engenharia, manda do Cláudio, vem para cima, vamos para lá. Sabe por quê? Hoje a legislação vê você como um avalista sobre o condomínio, como alguém que deu um passo à frente, se voluntariou e ainda recebe para fazer isso. Ele nunca vai olhar para você e falar, ai, coitadinho, ele não sabia, né? Ele vai olhar para você e falar, ele não perguntou, não fez o que tinha que fazer, agora tem que resolver a questão e só resolve quando bate o martelo final. Então, é para você, é por você, vem para frente, @Condominial Engenharia, Inteligência Condominial. É isso aí, amigão síndico, amiga síndica. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, até o próximo encontro. Fui! Até mais. Arrou. Bom demais, tirar a foto Valeu. aqui. Eu tinha favor. esquecido. Meus lindos, amados.